A paz do Senhor, amados de Cristo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma série Mulheres da Bíblia. E hoje eu contarei a história de Maria. E tenho certeza que a história de Maria vai edificar tanto a sua vida como a minha vida. E de todos aqueles que vocês compartilharem e precisam receber essa mensagem, amém? Mas antes não posso deixar de pedir que você se inscreva aqui no canal. Amados, faça parte junto comigo nessa grande evangelização. Conto com cada um de vocês, amém? Nesta grande missão. Também peço que vocês curtam esse vídeo e possam compartilhar. Como eu acabei de falar, precisamos compartilhar para aqueles que possam ouvir, não é mesmo? A palavra de Deus. Tempos são difíceis e mais do que nunca precisamos cuidar do nosso espiritual. Precisamos aprender mais de Cristo. Amém? Antes de começarmos, como não pode deixar de ser, solta a vinheta. Amados, Maria é uma figura central no cristianismo, embora diferentes tradições a vejam de maneira distinta, né? Ora exaltando-a perigosamente acima do que a Bíblia ordena, ora diminuindo-a, né? Numa posição inferior ao que a Bíblia nos ensina. Então vamos conhecer um pouquinho mais de Maria hoje, mãe de Jesus, né? Glória a Deus. Agora, a época de Natal, eu estou gravando esse vídeo agora, véspera de Natal. Então, para nos inspirarmos, né, com a história de Maria, né? A vida de Maria, ela tem muito a nos ensinar. A todos nós, em matéria de obediência, de entrega, de submissão e de amor a Deus. Glória a Deus. Maria, né, uma jovem humilde, né? Uma virgem, né? Da cidade de Nazaré, foi a mulher escolhida soberanamente por Deus, pelo qual o nosso Senhor, o nosso Salvador, veio ao mundo, né? Ele escolheu quem? Maria. Olha que mulher abençoada, né? Glória a Deus. Ela também, né? Maria também é conhecida como Maria de Nazaré. Pouco se sabe, amados, pouco se sabe sobre quem foi Maria, né? Mãe de Jesus. Não se tem muitos relatos, né, sobre Maria, detalhes sobre a história mesmo de Maria. Mas o que tem, nós podemos ver o quanto ela foi agraciada, né? O quanto foi uma mulher de fé, uma mulher, né, como eu disse no começo, uma mulher submissa à vontade de Deus, né? Ela nos ensina muito, né? O pouco que a Bíblia nos fala dela já dá para nos ensinar muitas coisas e nos espelharmos, né, com a vida de Maria. Mas a história de Maria, conforme narrada nos evangelhos, já é suficiente para entendermos a importância, amados, dessa grande mulher. Maria era noiva de um carpinteiro, né, chamado José. E Maria era a virgem no qual profetizou o profeta Isaías, que nós vemos lá em Isaías 7,14, tá? Se você não tá com a Bíblia aí, anota para que depois você possa lá, tá? Eu não vou parar para ler tudo que tá na Bíblia, por quê? Senão vai ficar o vídeo mais longo ainda. Então, não é o objetivo desse canal. Mas eu peço que todos não deixem de anotar para que depois possam verificar lá certinho. Outra coisa também, amados, peço desculpa pelo barulho dos fogos. Como eu disse, estou gravando hoje, véspera de Natal. Então, estão soltando fogos, né? E não tem jeito. Tem horas que vai sair os estouros aí na gravação. Mas vida que segue, vamos embora. Hoje é dia de comemoração. Apesar de não sabermos a data exata do nascimento de Cristo, mas simbolicamente, né, nós festejamos hoje o nascimento de Cristo, a véspera de Natal, né? E amanhã já é Natal. Enfim, sigamos. Então, anota aí. Embora essa profecia seja alvo de muitos detalhes teológicos, tá? É inegável que seu cumprimento pleno se deu no nascimento de quê? De Jesus Cristo, né? Ela concebeu Jesus Cristo. Portanto, a virgem de quem Isaías falou, né, de quem o profeta Isaías falou, é a Maria. E seu filho, o Emanuel. Quem? Jesus. Devemos distinguir Maria, mãe de Jesus, de outras mulheres, tá? Que são citadas aqui no Novo Testamento, com esse mesmo nome. Porque existem outras Marias, tá? No Novo Testamento. E a gente tem que saber separar. Algumas dessas mulheres, tá, foram Maria, mãe de João, Maria de Betânia, mãe de Tiago e de José, e Maria Madalena. Então, não Maria, então você separa Maria, tem a Maria, mãe de Jesus, que é a história que eu estou contando aqui agora para vocês, na série Mulheres da Bíblia. Maria,
mencionada nas passagens bíblicas que fazem referência à infância e juventude de Jesus, tá? Tem as referências aqui, eu vou deixar anotado aí, tá? Para que depois vocês possam ver essas referências na Bíblia. Depois, ela também é mencionada direta e indiretamente em outras referências neotestamentárias, tá? Que estou colocando também as referências. O mesmo anjo Gabriel, que havia predito o nascimento do profeta João Batista, também foi enviado a Nazaré para predizer o nascimento de Jesus. Naquela pequena aldeia da Galileia vivia Maria de Nazaré. Foi onde o anjo Gabriel foi até lá. Ela era uma virgem prometida em casamento a um homem que vivia na mesma aldeia. Então Maria estava noiva na época, né? Quando o anjo a visitou. E é interessante, amados, também relatar aqui que a cidade de Nazaré não é mencionada uma única vez no Antigo Testamento. Não é mencionado. De modo que aquele pequeno vilarejo onde Maria vivia era visto até mesmo com desdém por alguns. Olha só. Em João 1,46, nós vemos isso. Vamos lá em João 1,46? Vamos lá. João 1,46 diz assim: Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Então nós vemos, né, que Nazaré não era uma cidade muito querida, né? Muitos não achavam que podia sair algo bom de Nazaré. Mas os planos soberanos de Deus, amados, planos de Deus maravilhoso, que escolhe os improváveis, né? Maravilhoso. Havia ali uma virgem, a qual traria ao mundo a concretização da promessa da encarnação do Salvador, que traria o Salvador. Coisas, como eu falei, coisas improváveis, né? Que esse amado Senhor Jesus nos mostra. Que às vezes a pessoa diz: quem sou eu? Eu não sou ninguém. Jesus vem lá e diz para você: sim, você é alguém muito especial para mim, que eu posso fazer sua vida coisas maravilhosas. Eu posso transformar a sua vida. Oh Deus maravilhoso. Em sua visita, Gabriel saudou Maria como uma mulher agraciada. Amados, uma mulher agraciada. Sua saudação significava simplesmente que ela era a destinatária do favor de Deus, escolhida para ser o quê? A mãe de Jesus. Glória a Deus. Diante de tal, né, saudação, Maria, ela demonstrou temor e perplexidade. Imagine, o anjo vem até você. Quem não vai ficar, né, perplexo? No momento vai temer, né? Muitos falam: eu quero ver um anjo, mas está preparada, né? Porque realmente a gente vai. Mas aí Maria teve essa reação, né? De perplexidade, de temor, né? Agora imagine, gente, imagina a vida dessa adolescente. Porque Maria era uma adolescente, né? Tava noiva, virando de cabeça para baixo, de uma hora para outra. Assim, no estalar de dedo, a vida de Maria mudou, né? E todos os planos que ela havia feito, amado, todos os planos que ela tinha para a vida dela, para o casamento, a vida dela com José, tudo isso que ela tinha em mente foi colocado o quê? Em suspensão. Foi deixado de lado, né? Foi deixado em suspensão no momento em que o anjo a visita, né? Porque o anjo vem, lhe traz aquilo que é para ser feito, né? Falar que ela vai conceber, que ela vai ficar grávida. E todo aquele plano dela ficou em segundo plano, ficou para depois. A prioridade agora era aquilo que o anjo estava lhe passando para ela, né? Olha só, o que a gente já aprende, né? Com algumas coisas, que tem coisas que a gente tem que deixar para depois. Há certas coisas que a gente precisa fazer de imediato. Atitudes que precisam ser feitas de imediato. Aí eu pergunto para vocês, amado, você já aceitou Jesus? Seu nome já consta lá no livro da vida? Se não, corre, aceita Jesus, esse Jesus maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar aqui. Mas Maria conhecia Deus, né? Ela teve esse temor, ela teve essa perplexidade, né? Como todos nós, gente, normal, né? Seria uma coisa normal. E Maria, mas ela conhecia Deus, ela sabia quem era Deus e os seus feitos na história, ela conhecia, assim como nós conhecemos Deus, né? Ela sabia que Deus cuidaria dela, assim como eu e você sabemos que Deus cuida de nós em todo tempo, em todo tempo. Por isso, o que ela fez? Ela creu e ela obedeceu.
Olha aí, quando a gente crê verdadeiramente no agir de Deus em nossa vida e principalmente quando nós obedecemos, né? Obedecemos as leis de Deus, obedecemos a voz de Deus para as nossas vidas, né? Desperta, amados, desperta. O anjo, então, tranquilizou Maria, né? Ele foi lá, tranquilizou Maria, e ele assegurou que ela havia achado graça diante de Deus. E ele anunciou que ela ficaria grávida, né? E daria a luz ao Filho do Altíssimo. Aleluia. Ao ouvir tais palavras, Maria pediu uma explicação ao anjo. Ela queria entender tudo aquilo que estava acontecendo ali, né? Tão rápido. O anjo aparece, fala para ela que ela vai ficar grávida, né? Do Filho do Altíssimo. Gente, muita coisa. Imagine a cabeça de Maria, uma adolescente, uma jovem, né? Acontece tudo isso assim no estalar de dedos. Então ela não entendia como isso seria possível, como ia acontecer isso, já que ainda não havia conhecido homem algum. Então ela não sabia como ia acontecer isso. Assim como a gente não sabe como é que Deus vai agir na nossa vida. A gente fica até tentando imaginar, mas como é que Deus vai transformar aquela pessoa? Como é que Deus vai transformar o meu marido? Como é que Deus vai transformar o meu filho? Como é que Deus vai fazer essa situação? Gente, não cabe a nós entendermos isso, não. Cabe a Deus. É colocar na mão de Deus e descansar. Porque o melhor Ele vai fazer. O melhor Deus vai fazer para a sua vida. Assim como Maria também teve esse questionamento. Porque ela não havia conhecido homem nenhum. Então como é que ela ia ficar grávida? Mas ela, o que? Ela confiou. Ela creu. Ela obedeceu, né? E Gabriel, ele explicou que sua concepção resultaria de uma ação divina. E é o que acontece na nossa vida, quando acontece algo, é sobre a ação divina, são os milagres de Deus nas nossas vidas. Que às vezes a gente acontece e a gente fica, nossa, Deus agiu de uma forma que nem eu esperava que fosse dessa forma. E foi assim que Deus agiu. E é assim que acontece, né, nas nossas vidas, não é mesmo? É assim que acontece, Deus age, né? E Gabriel explicou a ela que a concepção seria de uma forma, uma ação divina e não humana, né? Ele tranquilizou ela a esse ponto, né? De explicar isso a ela. Portanto, o próprio Espírito Santo produziria em seu ventre este milagre. Glória a Deus. Esse milagre extraordinário, né? Glorioso Deus, maravilhoso Deus. E diante da explicação dada pelo anjo, Maria prontamente, amados, se mostrou humilde, olha aí, e sinceramente rendida a tamanha dignidade que soberanamente Deus havia lhe concedido, né? Ela o quê? Ela obedeceu. Ela entendeu que ela foi, né, soberanamente por Deus escolhida, né? Deus a escolheu. Olha só, glória a Deus por isso, né, amados? E no período em que ficou grávida, Maria já estava desposada legalmente com José. O casal estava aguardando apenas a festa de núpcia e o início da vida em comum, né, na vida em comum de casado. E foi por isso que José teve dificuldade, amados, em aceitar a repentina gravidez de Maria. Gente, ele não ia entender, ele não entendeu isso, né? Como é que ela vai ficar grávida sem ele ter, né, tido alguma relação entre eles dois? Então ele não entendeu. E para isso foi preciso que o anjo do Senhor, né, lhe aparecesse em sonho, né, para explicar-lhe o que de fato havia acontecido, né? O anjo precisou, né, ir em sonho, explicar a José, para José poder entender o que havia acontecido. E após ter sido confortado e encorajado pelo anjo, José não hesitou em assumir Maria e a recebê-la como sua esposa. Olha aí, porque José também, ele entendeu, ele obedeceu. Maria então deu à luz a Jesus em Belém. Naquela ocasião, né, ela estava acompanhando seu esposo José, o qual havia ido até Belém a fim de cumprir o alistamento decretado por César Augusto em todo o Império Romano. Então ela estava acompanhando, né, o seu esposo José. E essa viagem certamente foi muito exaustiva para Maria. Imagina, ela já estava grávida, então imagina essa viagem. Foi exaustiva para Maria, considerando que eles percorreram uma distância, olha só, de aproximadamente 140 quilômetros. Então, foi uma viagem bem puxada para Maria, né? E provavelmente, devido ao censo que estava ocorrendo na época,
o casal ele não encontrou estalagem, né? Porque muita gente estava indo para lá devido ao censo. E isso deve ter ocorrido porque certamente havia muitos oficiais, né? E soldados romanos hospedados na cidade, olha aí. Então não tinha vaga nas estalagens. Então José e Maria abrigaram-se no estábulo, que talvez ficasse uma gruta. Foi ali que Maria deu à luz a Jesus Cristo. São poucos, amados, os detalhes sobre a história de Maria após o nascimento de Jesus, mas sabe-se que sua família viveu em Nazaré, com exceção do tempo em que passaram no Egito, se refugiando da ira de quem? De Herodes. Pouquíssimas vezes Maria é citada durante o ministério de Jesus, tá? Ela é citada poucas vezes quando se fala sobre o ministério de Jesus. Provavelmente ela não o acompanhava em suas viagens missionárias, pelo menos não frequentemente. No entanto, ela esteve presente no primeiro milagre de Jesus, registrado nos evangelhos, quando ele transformou a água em vinho em um casamento. Mais tarde, em outra ocasião, Maria e os irmãos de Jesus foram lhe chamar. Ao ser comunicado, Jesus enfatizou que a fidelidade espiritual está acima dos laços familiares. Então ele olhou para a multidão e disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, olha aí, amados, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Olha aí. Depois disso, Maria, né, a mãe de Jesus, apareceu novamente no texto bíblico, já no relato que é da crucificação. Ela ficou aos pés da cruz, amados, quando Jesus estava sendo crucificado. Maria ficou aos pés, né, da cruz, onde Cristo estava, e foi amorosamente recomendada ao apóstolo João pelo Senhor Jesus. E essa recomendação foi uma das 7 frases, olha só que interessante, uma das 7 frases ditas por Jesus na cruz. E demonstrou a humanidade de Jesus e sua preocupação com sua querida mãe, naquela hora o que? De agonia, que ela estava ali sofrendo, né? Deus maravilhoso. Oi, Jesus maravilhoso. Como não amar, né, esse Jesus? Nós não somos merecedores de tanto amor, não somos. E fora dos evangelhos, Maria é citada nominalmente apenas no livro de Atos dos Apóstolos, tá? O livro de Atos conta que a mãe de Jesus estava justamente com os discípulos perseverando unanimamente em oração. Olha aí, né? O livro relata a oração que ela estava ali pelo seu filho. A Bíblia oferece algumas evidências de que Maria, mãe de Jesus, teve outros filhos, tá? Após o nascimento de Jesus. A Bíblia nos mostra categoricamente, amados, que ela permaneceu virgem até dar à luz a Jesus. Ela ficou virgem até dar à luz a Jesus. No entanto, a Bíblia não menciona nada a respeito dela ter permanecido nessa condição após o nascimento de Jesus. A Bíblia também não fala nada a respeito da morte de Maria. Entre as informações, né, transmitidas pelos evangelhos e pelo livro de Atos, não consta nada sobre a morte da mãe de Jesus. Portanto, a Bíblia não diz como Maria morreu. A resposta para essa pergunta, né, que muitos gostam de perguntar como é que ela morreu, só pode ser dada em base à fonte de tradição extra-bíblica, porque não contém na Bíblia, né? Contém em livros apócrifos, né, que não entrou na Bíblia. E nem sempre muitos são confiáveis, tá, amados? Nem sempre todos são confiáveis nas histórias. Então fica aí, né? Na Bíblia não tem um relato do que realmente como ela morreu. Amados, Maria, mãe de Jesus, não deve ser, né, adorada, tá? Sempre tem essa coisa de adoração a Maria, mas nós cristãos, né, nós evangélicos, não adoramos a Maria, né? Não é porque ela não deve ser adorada, né? Adorado somente o Senhor Jesus. A nossa oração deve ser direcionada apenas a Deus, tá? E nós vemos isso em Êxodo 20, de 2 ao 5. Vamos ver lá para ficar certinho? Vamos lá. Em Êxodo 20, de 2 ao 5, diz assim. Nós vemos aqui porque que Maria não deve ser adorada, somente adoração ao nosso amado Deus. Vamos lá? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que
há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Olha aí. Então, adoração somente ao nosso amado Deus. E vemos também em Lucas 4:8. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Olha aí, viu? Só a Ele servirás. Amém? Também, amados, vale dizer que não há qualquer base bíblica que defenda, né, que Maria ocupa uma posição de destaque ao lado de Jesus, como um tipo de intercessora, tá? Não tem base bíblica para isso, que ela atua do lado dele como um tipo de intercessora. Segundo a Bíblia, o próprio Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, tá? Nós cristãos não acreditamos que devemos orar ou cultuar Maria. A Bíblia não nos ensina isso, tá? Tampouco que ela intercede pelas almas, né? Este é o papel do Espírito Santo. Mas precisamos, amados, reconhecer que foi ela que recebeu graciosamente, né, a máxima revelação de Deus, né? E carregou Cristo em si, né? Ela recebeu essa graça de carregar Cristo em seu ventre. Algo inédito que jamais acontecerá e que jamais se repetirá, né? O que todos nós, amados, devemos dizer é o que a Bíblia diz: Maria é bendita entre todas as mulheres para sempre, né? Uma mulher bendita entre todas as mulheres, uma mulher que foi agraciada, né? Que carregou em seu ventre Jesus Cristo. Maria foi uma mulher bem-aventurada e digna, amados, de ser imitada por todos nós, pelo seu exemplo de humildade, de fidelidade, de abnegação diante dos planos de Deus. Olha aí. Com a história de Maria, né, nós aprendemos que devemos renunciar para que os planos de Deus se cumpram em nossas vidas, né? O plano de Deus, amado, só vai se cumprir na minha vida, na sua vida, quando você renunciar. Você renunciar ao quê? Aí você me pergunta, mas renunciar ao quê, Silvana? O que eu preciso renunciar para que os planos de Deus, né, aconteçam na minha vida? Amado, amada, você precisa renunciar ao pecado. Você precisa aceitar Jesus. Você precisa obedecer a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor, né? Porque na obediência à palavra de Deus, você é totalmente transformado. Totalmente transformado. Às vezes a gente pensa que é tão fácil. Às vezes você pode achar, mas não precisa renunciar para que eu tenha um milagre. Deus abençoa todos, amada. A benção é para todos. Mas especialmente para os escolhidos, está reservado algo muito melhor, algo muito grandioso, né? E é nisso que você deve pensar. Como eu disse, eu estou gravando esse vídeo agora na véspera de Natal, né? Hoje é dia 24. E o que nos faz refletir com a história de Maria é que ela obedeceu. Quando ela ouviu, o anjo veio até ela. Ela creu, ela acreditou, né? E humildemente ela aceitou, porque ela entendeu, né? E muitas vezes a gente não entende os planos de Deus para as nossas vidas, né? De repente você está agora, uma véspera de Natal, desesperada. Nossa, eu preciso que Deus haja de uma forma na minha vida sobrenatural. Creia que Ele vai agir, mas quando você renunciar, tudo aquilo, né, que te afasta de Deus, aquilo que te afasta de Deus, renuncia e aceite Jesus Cristo como seu único Salvador, né? Obedeça a voz de Deus. Deus está falando contigo. Eu espero que você tenha sido grandemente edificado por essa mensagem de hoje, que ela possa transbordar em seu coração com a história de Maria e entender que Maria foi uma mulher bendita, uma mulher agraciada, uma mulher que devemos honrar, né? Honrar o nome de Maria, mas não adorá-la. Adoração somente a nosso Deus.
né? Somente ao nosso Pai, que nos sacrificou naquela cruz, né? Que foi cuspido, que foi apedrejado, né? Ele nos comprou com o seu sangue. É isso que nós... É a Ele que devemos toda a honra, toda a glória, dar toda a honra, toda a glória, toda a exaltação a Ele. Amém? Amados, que Deus te abençoe e te guarde. Eu não orei, né? No começo, vou orar agora. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos por esse dia maravilhoso, Senhor, que Tu nos concedeste, Senhor, o qual nós abrimos nossos olhos, Senhor, e Tu nos deste sopro de vida, Senhor. Que possamos a cada dia reconhecer a Ti em nossas vidas, que possamos estar no centro da Tua vontade e na obediência dos Teus mandamentos, Pai. Pai querido, que essa mensagem de hoje possa penetrar no coração de cada um. Pai amado, hoje estamos comemorando véspera, Senhor, de Natal. Que Tu possas estar em cada lar, Senhor, abençoando, livrando e guardando, Senhor, em nome de Jesus. Que nenhum mal, Senhor, chegue na casa de nenhum, Senhor. Que nenhum mal, Senhor, chegue na casa, Senhor, dos Teus filhos, Pai. Unge, Pai, cada lar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e te guarde. Um Feliz Natal. Shalom.